Olá, gente querida! Hoje é o dia 14 de novembro. Estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. E temos algumas experiências muito bonitas celebradas no dia de hoje. A primeira é o Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco, sempre para esse 33º domingo do tempo comum. Segundo, em Olinda e Recife, na Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje se abre oficialmente, na verdade se reabre oficialmente, o caminho preparatório do Congresso Eucarístico Nacional, o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Dom Fernando Saburido, o arcebispo de Olinda e Recife, nesse domingo à tarde, reabre o caminho de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer entre os dias 11 e 15 de novembro de 2022. E como estamos no final do ano litúrgico, a temática, como sabemos, é uma temática de caráter eminentemente escatológico. O trecho do Evangelho é exatamente aquele do discurso escatológico do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, sobretudo depois destes praticamente 2 anos de pandemia, é imenso o rastro de pobreza que ficou entre nós. Muitas pessoas morreram, inclusive pessoas muito próximas de nossas comunidades. Outras tiveram a doença e ficaram com sequelas e consequências. Muitas famílias não puderam viver o luto adequadamente, não puderam sepultar de modo cristão os seus mortos. Alguns até foram sepultados em valas comuns por causa das necessidades em algumas cidades. Muitas pessoas estão com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Muitas pessoas perderam o emprego e entraram num processo gritante de pauperização, de empobrecimento. Muitas pessoas estão ainda perdidas. A economia patina, não somente por causa da pandemia, mas também por opções equivocadas e erros graves que estão sendo cometidos nas opções feitas
pelos nossos governantes, especialmente pelo ministro da Economia. O pobre não está nas suas preocupações mais importantes. No mundo todo vivemos crises complexas. Basta lembrar da crise da migração na Europa ou nos Estados Unidos. Muitos africanos e asiáticos tentando entrar na Europa, muitos morrem nos navios provisórios e improvisados do mar Mediterrâneo. Quantos também tentando entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México, sobretudo. Muitos morrem na travessia da fronteira, vítimas também do trabalho inescrupuloso de coiotes e coisa do gênero. A fome, infelizmente, voltou ao nosso cenário. Algo que praticamente já havia sido erradicado, voltou com bastante força. As nossas casas paroquiais são visitadas todos os dias por tantas pessoas necessitadas de comida, de ajuda. É uma tristeza ver como houve um processo gritante de empobrecimento, de pauperização. Nós então somos convidados a colocar este fato, o pobre, diante do mistério da escatologia cristã. A palavra escatologia, eschaton, significa o fim dos tempos. Escatologia é a parte da teologia que se preocupa em refletir sobre estas experiências últimas e definitivas. Os antigos chamavam de novíssimos. Por exemplo, a experiência da morte, céu, purgatório, inferno, juízo particular, o juízo universal, a parousia, a vinda, a visita de Jesus como o Senhor e juiz da história. É muito importante a gente refletir sobre essas temáticas, porque elas são a baliza fundamental que qualificam a nossa vida presente e atual. À luz desta experiência última e definitiva, a vinda de Cristo como juiz e Senhor da história, todas as nossas decisões, as nossas opções, nossas palavras, tudo isso é qualificado por esta experiência última. E a liturgia de hoje, eu gostaria de partir da segunda leitura, o texto da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus escreve o seu texto, que não é bem uma carta, tem aspectos de homilia, uma grande meditação teológica tão bonita. Esse texto é escrito depois do ano 70, quando o Templo de Jerusalém foi destruído. E a grande pergunta é: como acontecerá a partir de agora a liturgia, o culto ao Senhor, já que não haverá mais o Templo de Jerusalém para o culto sacrificial? O autor então reflete da seguinte maneira: os sacerdotes do Templo de Jerusalém antigamente, todos os dias, ofereciam muitas vezes sacrifícios com o sangue de bodes, carneiros, a carne, os sacrifícios de bodes, pombas, carneiros, novilhos. Ofereciam isto pelo pecado e por outras necessidades da comunidade. Mas estes sacrifícios eram incapazes de apagar o pecado. Jesus Cristo, o único e definitivo sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício único pelos pecados da humanidade. Um sacrifício existencial, a entrega, a oblação, a imolação de si mesmo, como vítima agradável a Deus por sua fidelidade. Depois, experimentando a cruz e a morte, ele está sentado, glorioso, à direita de Deus. E todos os seus inimigos serão postos debaixo de sua autoridade. O último inimigo a ser vencido totalmente será a morte.
Portanto, o texto da carta aos Hebreus faz esse percurso. Jesus como o sacerdote, a vítima e o altar, que se oferece a si mesmo como vítima de expiação pelos pecados da humanidade, uma vez por todas. E agora, glorioso, está sentado à direita do seu Pai. No Antigo Testamento, no século II a.C., nós já temos um texto que é o texto do profeta Daniel. Apresenta uma profecia interessantíssima sobre a vinda de um personagem misterioso chamado o Filho do Homem. Miguel, o arcanjo, que significa quem é como Deus, Miguel aparece, o grande príncipe, o grande arcanjo, aparece como defensor dos filhos do povo de Israel, deste povo santo, deste resto fiel, prudente e obediente. O livro do profeta Daniel foi escrito também no momento de grande tribulação, por causa da perseguição de Antíoco IV Epífanes ao povo hebreu. Muita morte, perseguições, martírios vários. Aparece, portanto, a intervenção direta de Deus na história. E, obviamente, a resposta à pergunta quem é como Deus, a resposta a esta pergunta é ninguém. Miguel, portanto, defensor do povo eleito, defensor do povo fiel, defensor dos pobres de Adonai. Miguel realiza a batalha definitiva. E aqui prevalece exatamente a ressurreição. Os justos santos ressuscitam e despertam para a vida eterna, enquanto os ímpios, os iníquos, aqueles que se rebelaram ao projeto de Deus, despertam para a vergonha, para o opróbrio, para a condenação eterna. Os sábios, os santos, os justos, os que permanecem fiéis, os pobres do Senhor, brilham como estrelas reluzentes no céu, porque mantiveram a fidelidade durante toda a vida ao projeto de Deus. Chegamos então ao término do ano litúrgico e somos convidados a refletir no Santo Evangelho sobre o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o chamado discurso escatológico. É bom lembrar que no ano 70, proximamente quando o Evangelho de Marcos foi escrito, havia acontecido algo muito sério. Muitas coisas sérias aconteceram nesse período, entre os anos 65 e 70 aproximadamente. Nero mandou tocar fogo em Roma. Na grande perseguição de Nero, Pedro e Paulo foram assassinados, colunas da igreja. Pedro crucificado nos campos do Vaticano, Paulo decapitado e depois sepultado onde hoje está a Basílica de São Paulo, fora dos muros. O martírio dos dois apóstolos, colunas da igreja, mexeu muito com a comunidade cristã. Depois, no ano 70, mais um balaço pesado contra o povo hebreu. A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado. Os judeus haviam declarado guerra aos romanos no ano 66. De 66 a 70, Roma enfrentou o exército do povo judeu. E o exército do povo judeu foi destroçado, foi vítima de todo tipo de derrotas e, sobretudo, marcou muito a fé do povo a destruição da cidade de Jerusalém e a destruição do templo, que até hoje não foi reconstruído. O discurso escatológico de Marcos
começa com uma introdução, nos versículos 1 a 3. Depois, Marcos apresenta aquilo que nós podemos chamar o início das dores, os sinais preparatórios. E aqui o evangelista fala de guerras, de terremotos, de fome, de perseguições e de martírios. Percebam que são todas coisas que acontecem cotidianamente. Não são coisas mirabolantes fora da história. O que é importante é fazer uma leitura de fé destes acontecimentos. Marcos dá muita atenção à destruição de Jerusalém, versículos 14 a 23. A destruição de Jerusalém como um sinal, inclusive prefigurativo, da parousia. Chegamos então ao texto do Evangelho de hoje. Marcos 24 a 27. Aparece aí a manifestação gloriosa do Filho do Homem, baseado exatamente em Daniel 7,14. O Filho do Homem que virá entre as nuvens do céu como juiz e senhor da história, para restabelecer a vida, a dignidade, restabelecer a vitória de Deus sobre os fatos gritantes da história. Para a pergunta sobre o quando, Jesus nunca a responde. Para isso, Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira. Quando os brotos da figueira aparecem, quando aparecem as primeiras folhinhas, é um sinal claro de que o verão está chegando. Assim, as pessoas, nós, devemos interpretar a vinda gloriosa de Cristo na sua parousia, na sua vinda definitiva, como juiz e senhor da história. Numa palavra, e aí o discurso escatológico termina nos versículos 33 a 36, a palavra fundamental é vigilância. A palavra fundamental é prontidão. Não importa saber o dia ou a hora. O importante é mantermos a fidelidade ao projeto de Deus, a fidelidade a esse Deus que ama os pobres e os liberta, que envia o seu Filho Jesus Cristo morto na cruz por amor de nós, doando vida pela vida do mundo, como único sumo sacerdote, ao mesmo tempo vítima e altar, entrega a vida pelos pecadores, pelos impuros, pelos pobres, pelos desvalidos. E esse mesmo Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, em poder e glória, retornará como juiz e senhor da história. E nós somos chamados a estar diante dele, inclusive prestar contas das nossas opções, das nossas decisões, do caminho feito, o caminho a partir dos grandes valores das bem-aventuranças, ou de oposição ao projeto de Deus. Vigilância e prontidão para acolhermos a vinda inaudita, inesperada e, ao mesmo tempo, plena de significados, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho do Homem como juiz e senhor da história. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.